Oi, gente, tudo bem? Estou aqui para falar um pouquinho sobre aquela pergunta que aquele meu aluno fez, se eu já tinha ficado grávida, e aí eu respondi que sim. E ele falou: "Como foi? Como que vocês responderiam essa pergunta?" Bom, eu vou contar para vocês como que eu respondi. Eu devolvi a pergunta para ele. Então, muitas vezes com as crianças, a gente faz isso. O melhor a se fazer isso é devolver a pergunta, né? E quando ele me perguntou isso, a babá tava junto com ele. Engraçado foi a cara de espanto que ela fez assim, tipo, menino, né? E talvez ela tenha pensado que eu fosse explicar como foi que eu fiquei grávida, né? Mas aí eu perguntei pra ele, eu falei assim: "Você também já foi bebezinho, já ficou na barriga da sua mãe, né?" Aí ele falou: "É." Eu falei: "Como foi?" Aí ele falou: "Foi legal." Eu falei: "Então, comigo também foi assim. Quando os meus filhos eram pequenininhos, eles ficaram dentro da minha barriga. E aí minha barriga foi crescendo, 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 e eles nasceram." Simples, gente. Simples, eu não menti, né? Porque realmente foi assim, né? O bebezinho pequeno na minha barriga, depois cresceu. Eu não contei nenhuma historinha, nenhuma lorota. Eu fui simples, fui objetiva, dei a oportunidade dele contar também como que foi e ele me mostrar o que ele queria saber, né? E foi tudo resolvido, né? Sem nenhuma ladainha, sem nenhuma mentira, né? Tudo de uma forma simples, como deve ser, e natural. Então é isso, geralmente é uma boa maneira da gente responder essas perguntas que às vezes a gente fica encabulada, né? É não ter pressa, né, de responder. Então você para, pensa um pouco o que eu digo, né? E na dúvida, devolve a pergunta para a criança. Por quê? Mas o que você faria? Você sabe o que é isso? Né? Então sempre devolver a pergunta para você entender o pensamento da criança e deixar ela mostrar, porque às vezes ela pergunta uma coisa e o adulto, né, a gente tem essa mania de pensar muito. A criança não é, né, não tá no pensamento ainda, é o corpo. Então ela fala o que ela tem que falar, na lata, né? Ela pergunta e o adulto tem muito medo. A gente tá muito no pensamento ainda, a gente tá dentro da caixinha, né? Então a gente pensa, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, o que eu vou perguntar. E não é isso. Então tenta pensar como criança e na dúvida devolve a pergunta, tá bom? Então foi isso que eu respondi para essa criança. Um beijo e até o próximo post.